próprio Deus, através do profeta Isaías, disse assim: lavai-vos, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo. Estas palavras em Isaías capítulo 1, versículos 16 e 17, nos dão dois aprendizados importantíssimos a respeito do bem e do mal. O primeiro aprendizado sobre o mal é que Deus dá ordem ao povo de que eles cessem de fazer o mal. Ou seja, tomem uma decisão de parar de fazer o mal. E realmente é uma decisão. Aquelas pessoas que dizem assim: eu quero, mas eu não consigo. Não é verdade. Quem diz que quer parar de fazer algo mal, algo errado, algo prejudicial para si ou para outros, mas não consegue, na verdade, ainda não quer parar. Porque Deus jamais nos ordena fazer algo que nós não conseguimos fazer. Se ele diz, cessai de fazer mal, é porque a gente pode. Mas é claro, é preciso uma decisão, um sacrifício. Você tem que abrir mão de alguma coisa. Cessar de fazer o mal vai envolver algum tipo de corte na sua vida. Arrancar aquilo da sua vida como opção, como escolha. Então, o mal, parar de fazer o mal, é uma escolha, não é um sentimento que você vai ter de não mais fazer aquilo. É uma decisão. E quando Deus diz, cessai de fazer o mal, ele também diz, lavai-vos e purificai-vos. Quer dizer, esse lavai-vos e purificai-vos, nós podemos entender aqui como não somente o abandono do mal, o abandono das obras erradas, mas também o arrependimento, deixar aquilo para trás, odiar aquilo e se limpar de forma que nós assumimos uma nova atitude, um novo comportamento, uma nova vida. Podemos entender que Deus estava aqui se referindo ao batismo nas águas. Por que as pessoas se batizam nas águas? Batismo não é uma decisão de uma criança, de um bebê. O batismo que se vê fazendo aí de crianças não é algo bíblico. Todos os batismos na Bíblia foram feitos por adultos, porque o batismo, como eu falei, é uma decisão de deixar o mal. E o bebê não tem nem consciência do mal, que dirá condições de tomar uma decisão. Então, o batismo nas águas é para aquelas pessoas que dizem assim: eu não quero mais viver no erro, eu não quero mais fazer as coisas erradas. Então elas precisam se limpar, se lavar, se purificar. E o batismo nas águas é o símbolo desta purificação da alma, do coração, da velha vida, da velha criatura. É o enterro, o sepultamento dessa velha criatura. Se você é uma pessoa que diz assim: eu quero cessar de fazer o mal, eu quero deixar de fazer o mal, o que eu faço? O que eu devo fazer? Primeiro você tem que tomar uma decisão. Decisão de deixar o erro. Sacrifício de cortar certas coisas da sua vida, que pode incluir amizades que te levam a fazer o mal, pode incluir lugares que você frequenta que te conduzem ou induzem ao mal. Coisas que você coloca diante dos seus olhos de maldade, coisas que você assiste, que você ouve, conteúdos na internet, música, literatura, coisas que trazem para você o mal, que alimentam o mal dentro de você. Você vai ter que cortar isso, tomar a decisão de cortar
estas coisas da sua vida. Aí você começa com a decisão, o corte. E em seguida, você então decide, eu quero agora o perdão de Deus, quero abandonar esse passado, quero uma vida nova, limpa, pura, lavada, purificada. O que é que você faz então? Você procura a igreja, você procura o pastor e fala, eu quero me batizar. Eu quero me batizar nas águas, eu quero me lavar, quero me purificar, eu não quero mais essa vida velha. E esta é uma decisão que é muito importante você pesá-la para que você não faça isso de brincadeira. Porque o batismo é um só. O batismo é uma decisão de mudança de vida. Então você se batiza para mudar a sua vida, mudar a sua história. Então é uma decisão de não mais voltar para a lama, porque ninguém que toma banho volta a rolar no chão. Então você decidiu, se batizou e agora você olha para frente, vida nova, novidade de vida, novas práticas, novas atitudes, tudo novo. Esta é a decisão que você tem que tomar, se lavar, se purificar pelas águas do batismo. Então cessar de fazer o mal, lavai-vos, purificai-vos, é o que Deus recomenda. Esta é a primeira parte. Aí vem a segunda parte. Você pensa que basta cessar de fazer o mal e que tudo vai ficar bem. Não. É só a metade do caminho. A segunda metade vem no que Deus diz a seguir, que é: aprendei a fazer bem. Aprendei a fazer bem. Procurai o que é justo. Veja que ninguém precisa aprender a fazer o mal. Ninguém precisa procurar o mal. Porque o mal vem atrás de você. O mal te procura. Tipicamente, você sabe que quando uma pessoa aprende a fumar, a beber, a usar algum tipo de droga, normalmente um amigo que oferece. O amigo oferece, ó, toma aí um gole, fuma aí puxa aí um trago e tal. Quer dizer, alguém oferece, a primeira é de graça, não é? A primeira sempre é de graça. Porque vem alguém que induz a pessoa ao erro. Mas dificilmente você vê alguém tomar esta atitude para ajudar a pessoa a fazer o bem. Olha, você vai procurar emprego? Toma aqui a passagem para você procurar emprego. Ah, você vai para a escola? Toma aqui, ó, o primeiro mês da tua faculdade sou eu que pago. A primeira semana eu vou pagar. Você dificilmente vê pessoas ajudando as outras a começar o bem, não é? Mas para começar o mal é fácil, porque o mal vem atrás. O mal persegue, o mal procura a pessoa. Mas o bem somos nós é que temos que procurar. Porque em meio a um mundo de tanta maldade, de tanta injustiça, parece que o bem se esconde. Então por isso Deus diz, aprendei a fazer o bem, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo. E se você quer viver uma vida diferente, uma vida nova, você tem que aprender a fazer o bem. Quer dizer, usar a sua cabeça, a sua inteligência, porque isso não vem naturalmente dentro de nós. O ser humano tem dentro de si o bem e o mal, mas para fazer o bem, você tem que aprender, você tem que exercitar, você tem que se colocar à disposição, você tem que ir lá e fazer. A palavra de Deus nos ensina a fazer o bem. A palavra de Deus nos guia à justiça, mas você tem que fazer o trabalho de ir lá procurar. Procurar o que é justo, procurar o que é certo, aprender a fazer o certo. Você tem que aprender, por exemplo, a pedir perdão. Muita gente não sabe pedir perdão, não sabe pedir desculpas. É uma coisa que você tem que aprender. Muita gente não sabe dizer não para si mesmo. Na hora que vem a vontade de fazer uma coisa errada, essa inclinação para fazer o mal, a pessoa não sabe dizer não. Ela só sabe obedecer à voz do seu coração. Nós temos de aprender a dar. A gente sabe receber, a gente sabe ganhar, mas não sabe dar. Não sabe fazer o bem para uma pessoa sem procurar um interesse de volta, em troca. Então há muitas coisas boas que as pessoas sabem que são boas,
sabem que elas deveriam fazer, mas não fazem, porque nunca aprenderam a fazer. E como é a melhor forma de você aprender? Dê um primeiro passo. Você nunca aprendeu a pedir desculpas? Então, comece falando, nem que seja uma palavra aí, desculpa. Se você não consegue falar, escreve um bilhete para tua esposa, para o teu marido, para tua mãe, para o teu pai, para o teu filho. Comece um pequeno passo, dê um pequeno passo. Você não sabe dar? Eu me lembro quando eu vim à igreja, eu não dava oferta, eu não dava nada. Mas aí eu comecei a dar, depois de 3 meses mais ou menos na igreja, eu comecei a dar oferta, uma moeda. Mas eu comecei com uma moeda. Mas eu comecei, porque eu era realmente suvina, eu era mão fechada. Primeiro que eu já quase não tinha. Mas, quando eu comecei a dar uma moeda. Então, para fazer o bem, você tem que aprender. E para aprender, você tem que dar os primeiros passos. Passos de bebê, passos de criança. Aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo. Talvez você me ouve, me assiste agora e você precisa tomar a decisão de cessar de fazer o mal, se batizar nas águas e aprender a fazer o bem. São coisas que o Espírito de Deus está passando para você agora. Não ignore, não demore a tomar esta atitude. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!